queria falar de Jesus Cristo. Sim. Muita gente fala. E ele, quem foi Jesus, assim, para nós, assim, para nós terrenos, assim? Quem foi Jesus para nós, assim? Como que a gente pode ter essa percepção desse Jesus? Então, Jesus, ele é o Salvador do mundo. Quando teve o pecado original de Adão e Eva, o relacionamento com Deus foi quebrado, né? E Deus precisava restaurar, religar a relação dele com o homem, né? E a maneira de religar, quando uma pessoa pecava, por exemplo, no Antigo Testamento, tinha que morrer um animal inocente para que aquele pecado fosse pago. Tinha um sangue derramado. Chegou uma hora que Deus disse assim: sacrifícios de animais já não me agradam mais. Em João 3,16, Deus diz assim, a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa morte é a morte espiritual, né? Então Jesus, ele é a religião. A religião no latim é o religare, né? Então ele é a religação entre nós e Deus. Então Jesus veio como homem, nascido de uma mulher que foi escolhida, bendita, que é Maria, que era virgem, foi engravidado pelo Espírito Santo. Jesus nasceu, aí tem toda a história que vocês sabem. José e Maria criaram Jesus. Jesus cresceu, começou o ministério dele com 30 anos. Em 3 anos, ele fez algo que continua crescendo até hoje, né? Com 3 anos de ministério, ele se entrega, ele vai para a cruz, ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita no 3º dia. Quando ele faz aquilo, ele paga o preço da humanidade ter pecado. Ele paga o preço, né? Quando ele fala ali na cruz, tetelestai. Ele fala, está consumado. Aí a Bíblia diz que ele entrega o espírito dele. Por isso que não foi ninguém que matou Jesus, não foi os judeus que mataram Jesus, não foi ninguém que matou Jesus, os romanos. Jesus se entregou. Ali ele se entrega. Aí depois, lá em Romanos, se eu não me engano é 9, 10 e 11, diz assim: todo aquele que crê no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua língua, será salvo. Será salvo. Então a salvação, ela vem de Jesus. Jesus é isso pra gente, é a salvação. Ele é o Filho de Deus, ele sempre existiu, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Bíblia começa a falar de Jesus lá em Gênesis, né? Quando o verbo se fez carne, era Jesus. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus, né? Ele subiu ao céu em carne e osso, ele está vivo e ele vai voltar, vai ter a segunda volta de Jesus, né? E nós vamos subir também, porque existe um céu, novos céus e nova terra, que foi construído para o homem. O inferno, ele não foi construído para o homem. O inferno foi construído para o Satanás e os seus anjos. Embora algumas pessoas possam ir para lá. A maneira da gente não ir para lá é escolhendo em vida, não uma religião, não uma igreja, não um pastor, não um padre, mas escolhendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, você fala, quem é Jesus hoje pra gente? É o nosso Salvador. É Ele. Porque é Ele que pagou esse preço.